Imagina a cena. Você tá numa festa, de repente chega aquele seu amigo que é super extrovertido, tira sarro de todo mundo e fala: Você não sabe, mas eu sou mágico. Sim, eu tenho poderes mágicos. Na hora, você para e pensa um pouquinho, você já julga imediatamente. Mágico coisa nenhuma. Será? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno Pasquini e hoje eu vou falar sobre uma coisa que a gente faz às vezes sem perceber: o teste de hipóteses. Vamos falar também do p-valor, que é uma medida super importante em análise de dados, em ciência de dados, que é a medida estatística que a gente usa para medir se a gente descarta ou não nesse teste de hipóteses. Então, acompanha comigo mais essa explicação. Então, estava falando desse seu amigo que ele chega com essa afirmação de que ele é mágico, né? E você, imediatamente, você pré-julga, você fala, mágico coisíssima nenhuma. O cara tá me enganando, né? E você não dá a ele nem mesmo a chance de se defender ou de apresentar alguma evidência daquilo que ele está dizendo. E aí o que acontece? Você assume essa primeira hipótese, na verdade não é nem a primeira, você está tão certo disso que é a hipótese zero, né? E que hipótese é essa? De que ele não é mágico coisa nenhuma, tá? Agora, sempre que você coloca essa primeira hipótese, ou hipótese zero, né? Aliás, a anotação vai ser exatamente essa, o H0, surge espaço para uma hipótese alternativa. Então, qual que seria a hipótese alternativa aqui? Talvez ele seja mágico, sim. E você já julgou e você não deu nem a ele a chance de apresentar alguma prova disso. Então, o que ele faz? Ele pega um baralho de cartas, ele embaralha, né? E ao contrário da figura que está aí, que você está vendo, ele não vai ver a carta. Você vai tirar uma carta e ele vai predizer ou adivinhar a carta que você tem na mão. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira carta, ele vira e fala: Ah, é uma carta vermelha. Fala, metade do baralho é vermelho? Grande coisa, né? Não valeu, quero de novo. Então você tira uma segunda carta e o que acontece? A carta é do naipe de copas. Fala, ok, um pouco mais difícil, mas tem 4 naipes no baralho. Ele acertar uma de 4, será? Mas aí na terceira vez que você tira a carta, ele é muito direto. Você tirou o 6 de ouro. Aí você fala, uau, só tem uma carta 6 de ouro no baralho inteiro. A chance dele adivinhar essa carta sem ser mágico é de 1/52, é pouco menos de 2%. Então, você vê, é só um exemplo para mostrar, diante das evidências, a gente pega a nossa hipótese zero, a hipótese nula, e a gente vai tomar a decisão. Vou seguir com ela ou vou descartá-la ou rejeitá-la. Eu quero propor aqui, para a gente organizar o nosso pensamento, que o teste de hipótese é como o tribunal do júri, em que a gente vai ter um processo que é para ser isento, é para ser justo, é para ser correto, né? Para a gente tomar essa decisão. A decisão aqui eu vou comparar com a acusação. Então, a acusação é minha hipótese nula ou o meu H0, tá bom? Então, eu tenho uma afirmação de que ele não é mágico coisa nenhuma, e aí eu vou pegar dados, são as provas e evidências, para poder dizer, será? Né? E aí a ideia é a gente tomar uma decisão aí, que é o seguinte: será que eu vou rejeitar essa minha hipótese nula? Será que ele vai ser não culpado? Ou será que eu não vou rejeitar essa hipótese porque eu não tinha evidência suficiente? Eu vou mantê-lo culpado. Eu sei, aqui eu estou invertendo uma máxima do direito, que é o seguinte: toda pessoa é inocente até que se prove a sua culpa, né? E aí, o juiz ele não vai decidir aqui, ele só vai garantir a isenção do processo, e você e eu, nós somos o grande júri. Nós é que vamos decidir, com base nas evidências que foram colocadas, se eu vou rejeitar ou não aquela acusação, tá bom? E aí, para falar das 4 etapas do processo, eu vou partir de um outro exemplo, seguindo nessa ideia do seu amigo dizer que é mágico, mas o importante aqui é que eu quero que você entenda, que é tão simples quanto 1, 2, 3, 4. A primeira etapa desse processo é definir quem são a minha hipótese nula, que a gente denota por H0, e a minha hipótese alternativa, que eu denoto por HA, tá bom? No caso aqui, ele vai falar, não, vamos fazer o seguinte, ele mostra uma moeda para você,
E ele vai dizer, eu consigo interferir no resultado do lançamento da moeda. Ó, uau, será que consegue mesmo? Né? A segunda etapa, e talvez essa seja mais importante, é chegar e, ok, ele afirmou uma coisa, eu acredito que ele não consegue interferir no lançamento, que ele não é mágico, embora ele já tenha me deixado aí com a dúvida, né? Mas qual que é o que eu espero dada a minha hipótese nula? É sempre importante você posicionar o que você espera que aconteça, sempre dada a sua hipótese nula. E aí você vai fazer o seguinte, a terceira etapa, você não vai sair fazendo conta ainda, você vai pensar primeiro. Poxa, se eu tenho uma moeda, como é que eu vou saber? Ele vai ter que lançar a moeda. Então ele se dispõe a lançar a moeda e provar para você que ele consegue sempre fazer da cara no resultado da moeda. Você tá bom. Então, vamos fazer o lançamento e aí com os dados a gente faz as contas. Essa é a quarta etapa. Então você já mentaliza essa tabela na sua cabeça, né? Primeiro lançamento, da cara. Você fala, ok, 50% de chance. É muito pouca evidência para eu saber se ele consegue interferir ou não no resultado. Ele lança de novo, na cara de novo. Aí você fala, se ele não conseguir interferir nesse lançamento, tem uma chance de 25% disso acontecer. Ok, vida que segue. Terceiro lançamento, na cara de novo. Aí você já começa a ficar assim, será? Será que ele consegue interferir nesse lançamento da moeda? Né? E essa probabilidade, que depois a gente vai ver que é o p-valor, se a gente for calculando essa probabilidade, existe uma máxima que é arbitrária, de que com 5% de probabilidade, ou menos de 5%, você rejeita a sua hipótese. Só que o que acontece? Isso é uma arbitrariedade. Na verdade, essa ideia de 5% é uma ideia bastante conservadora, de que se eu tiver uma chance dada a minha hipótese nula, sempre em cima daquele dado acontecer, só aí eu vou descartar. Na verdade, essa probabilidade é o tamanho da evidência que você tem de que a sua hipótese ela deve ser rejeitada ou não, entendeu? Então, depois do quarto lançamento, você já tem uma probabilidade de 6 e pouco por cento da sua hipótese nula de que ele não consegue interferir no resultado da moeda ser verdadeira. E você já está assim, as cartas já me mostraram, agora tem isso aí, de fato, 4 lançamentos, 4 caras. Ele lança de novo e dá cara de novo. Agora sim eu estou abaixo dos 5%. Talvez agora eu pudesse rejeitar. Né? Você fica mais confortável em rejeitar porque você tem, depois de 5 lançamentos, 5 caras. Né? E ele ainda chega a querer esnobar. Ele lança de novo, dá cara de novo. Você fala, rapaz, se ele não tiver esse poder que ele alega ter, a chance disso acontecer é de pouco mais de 1,5%. Será que ele é mágico mesmo? Você não sabe. Mas depois alguém pega a moeda da mão dele e descobre, essa moeda tem cara dos dois lados. Então você, antes de saber disso, você teria descartado a sua hipótese nula. Depois que alguém burlou aquela regra de que o mágico não revela os segredos, você vê, aquela moeda ela estava viciada. Isso sim. Então você percebe os 4 passos do processo que são super importantes. Definir o seu H0 e o seu HA também. Dado o meu H0, o que eu espero descobrir à medida que eu vá realizar algum experimento, e essa etapa talvez seja mais importante. Você já está pensando que é a terceira etapa, né? E aí você vai ver com os dados que você tem qual o tamanho da evidência. E aí no quarto passo você sai fazendo conta. E aí para falar um pouco mais do p-valor, eu quero pegar e eu quero trazer mais um exemplo, e aí sim, a essa altura você já deixamos esse exemplo da festa, né? Mas para concentrar nessa probabilidade que define o veredito desse nosso julgamento, que é o p-valor. Então, só recordando, né? A primeira etapa, definir quem é o H0 e o HA, sempre. Tá? E aqui eu vou usar um exemplo diferente para sofisticar um pouquinho mais, que é o seguinte. Imagina um pesquisador na área de educação física, ele tem uma informação de que em 2010, 60% das pessoas gostavam de fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana. Então, o orientador dele colheu esse dado lá atrás, e agora uma pandemia e uma década depois, esse pesquisador ele vai dizer
Eu acho que aumentou. Afinal, mais gente pode trabalhar de casa, menos gente tem o desgaste da locomoção, a despesa da locomoção e o tempo da locomoção. Então, mais gente, ele assume, vai gostar de fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana. Então, ele define o H0 e o HA como sendo essa proporção hoje. Continua sendo 60%, mas ele vai testar a hipótese de que essa proporção ela possa ter aumentado. Próxima etapa, segunda etapa, que eu estou dizendo é a mais importante. O que eu espero encontrar sobre H0? Na verdade, eu já estou indo até na terceira etapa, que eu já estou pensando sobre isso. Como é que a gente vai medir isso? Esse pesquisador, desculpa, ele vai ter que fazer uma amostra bem feita, que seja principalmente aleatória, com tamanho suficiente de pesquisados. Ele vai fazer essa pergunta. Você gosta de fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana? Sim ou não? E quando você tem esses eventos em que são binários, sim ou não, liga, desliga, é ou não é, né? A variabilidade desse evento, ela é dada, a variância dele é dada por essa probabilidade, eu vou chamar de P também, vezes 100% menos P, ou 1 menos P, tudo isso dividido por N, o tamanho da minha amostra. Por que isso é importante? Porque eu vou usar aqui um teorema que a estatística tem, que é o teorema do limite central. Já estou pensando aqui, terceira hipótese, terceira etapa do processo, né? Para dizer o seguinte, é um resultado que a gente tem, e aqui eu estou formalizando o que é o p-valor. Então, ela é a probabilidade do evento que eu estou observando, dada a minha hipótese nula. Então, o p-valor é sempre uma probabilidade condicional, condicionada a quê? A minha hipótese nula. Por que eu estava falando de variância e tudo mais? Existe um teorema na estatística, que é o teorema central do limite. Ele fala que quando você calcula uma amostra, a média amostral, se eu tivesse condições de tirar muitas amostras, ela teria uma distribuição normal. Mesmo que o evento que gera essa amostra ele não tenha uma distribuição normal. Então, o que acontece? Aqui você tem o quadro de uma distribuição normal padrão. Distribuição normal padrão é aquela que tem média zero e desvio padrão igual a 1. Mesmo que a nossa amostra não seja normal padrão, ou seja, mesmo que a média dela não seja zero e não tenha desvio padrão 1, eu tenho a propriedade estatística de que se as amostras forem bem feitas, aleatórias e de um tamanho suficiente, as várias amostras elas vão ter as médias amostrais, elas vão ter distribuição normal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não vai ter condições de tirar várias amostras, a gente vai tirar uma amostra só. Mas a gente sabe da teoria estatística, se a gente tivesse condições de tirar várias amostras, essa proporção, como é que ia acontecer? O exemplo aí na tela. Várias proporções de várias amostras, mas elas teriam uma distribuição aproximadamente normal, que essa média ela estaria próxima do meu H0, no caso aí 60%. Gente, esse 60% eu chutei aqui, eu estou pegando um dado aqui, tá? Não sei desse dado, eu estou só colocando um número aqui para a gente fazer as contas. E aí, lembra que eu falei da variância depender do tamanho da amostra, o valor de N? Imagina que o pesquisador ele consegue controlar o tamanho da amostra para ter, nesse exemplo aí, um desvio padrão de 5%. Propriedades da distribuição normal. Partindo na média, até um desvio padrão para mais ou para menos, eu tenho 68%, um pouquinho mais do que isso, de chance de estar distando até um desvio padrão para mais ou para menos. Para 2 desvios padrão, o desvios padrão, é isso aí. A gente tem um pouco mais de 95% de chance de ter esse resultado até 2 desvios padrão. E você já ouviu essa questão de 95%? Quando tem pesquisa de intenção de votos, a pesquisa divulgada na imprensa fala, olha, determinado candidato tem tantos por cento de intenção de voto, o outro tem tanto, a outra tem tanto e tudo mais. Eles falam, a confiança, a margem de confiança é de 95%. É exatamente isso. Qual é a probabilidade de que, se eu tivesse a condição de tirar muitas amostras bem tiradas, né, que 95% do valor estaria dentro desse intervalo,
que é apresentada na pesquisa. Como é que eles conseguem isso? Controlando o tamanho da amostra. Você vê que essas pesquisas, para ter 95% de probabilidade, elas têm mais ou menos 2.000 entrevistados. Justamente a propriedade para chegar a controlar o tamanho da amostra nesse sentido. Então, o p-valor é a minha probabilidade do evento que eu estou observando, dada a minha hipótese nula. Entendeu? Eu vou tirar uma amostra só, eu tomo cuidado para que ela seja uma amostra aleatória de um tamanho suficiente, né? E aí vamos supor, eu tenho 63% na minha amostra. E a minha hipótese nula é de que a população ela tem uma proporção de 60%. Poxa, eu estou próximo da minha média, eu estou menos de um desvio padrão da minha média, eu não consigo com isso rejeitar a hipótese de que essa proporção aumentou. Mas se eu tivesse um exemplo mais extremo, vamos supor, fiz essa amostra, tomei esses cuidados, tem que ser aleatória, tem que ser grande o suficiente, e eu cheguei a uma proporção de 78%. Poxa, 78% está mais de 3 desvios padrão da minha média que eu acreditava ser dada a minha hipótese nula. Então aí sim, a probabilidade de estar mais de 3 desvios padrão é tão pequena que eu posso rejeitar a minha hipótese nula em favor da minha hipótese alternativa. Então, gente, eu queria dar esses exemplos para mostrar como é que essa questão de teste de hipótese ela é importante, né? E como a gente pode entender melhor o que é o p-valor, ao invés de simplesmente deixar a máquina calcular, se for menor que 5, rejeita, se for maior que 5, não rejeita. Eu espero que você tenha conseguido entender o que é o p-valor e se a gente tem que seguir à risca esse negócio de 5% ou não. Na verdade, o p-valor é o tamanho da sua evidência para rejeitar a sua hipótese nula. Então, para resumir, né, voltamos ao tribunal aqui. O que a gente está decidindo é eu rejeito ou não rejeito essa hipótese nula, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais claro para você e a gente se vê num dos próximos vídeos do canal. Forte abraço, até mais. Aliás, faltou até dizer, é claro, deixa eu voltar aqui a minha câmera. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, comente, deixe a sua dúvida. E sim, curta esse vídeo para que a internet, o YouTube possa levar esse vídeo de conteúdo para mais pessoas. Agora sim, tchau de novo, um abraço.